Aqui, o engenheiro Manuel Paiva, que já comandou o trânsito da nossa Manaus algumas vezes, já comandou, o trânsito não, comandou a antiga empresa municipal de transportes urbanos, né, esboçou o plano de transporte que até hoje está vigente aí na nossa cidade. Jogou dominó com a Amazonina. Também esteve lá no DETRAN, no Departamento Estadual de Trânsito, como diretor. Conhece muito de trânsito e transporte, conhece mobilidade urbana e vai conversar com a gente hoje aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Meu amigo Paivinha, de muitos anos. Oi, El, que prazer reencontrá-lo. Eu sou seu fã, acompanho o seu programa e parabéns por esse espaço que vocês têm. É um espaço agradável que representa muito Manaus da gente, né? Manaus é isso. Manaus é o bairro, é o morro, é o samba, é futebol, é o engarrafamento, é a cheia, é a seca, né? Manaus é o calor, é a umidade, né? Manaus é isso. É a fofoca também. Claro, exatamente. O senhor conta fofoca? Eu adoro fofoca. Conte uma depois pra nós. Claro. Eu sou do interior e o cara do interior gosta de fofoca, né? É do interior? De que município? De Lábrea. De Lábrea. Veio pra cá muito novo? Com 10 anos de idade. A família veio. Todo mundo. Quem nasce em Lábrea é labrense. 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 Mas eu tenho muito orgulho de lá. Já voltou lá depois? Claro, é uma cidade maravilhosa. Tem parente lá? Não, ainda não, porque realmente a família veio toda. Todo mundo, né? Mas é uma cidade icônica, onde tem pessoas, tem amizade. A minha infância foi formada lá, a minha formação religiosa, a visão de Amazonas, a visão de Brasil foi de lá. Foi, né? Coroinha? Claro, quem não é coroinha, quem não é cruzadinha, cruzadinha também, não é? Eu estou falando isso porque o Iel também é cristão, só que ele é da Assembleia e sempre foi isso, e tem uma família que nos une muito por essa questão da fé, não é? Legal. Que é exatamente os Fernandes. E efetivamente essa formação, nós tínhamos um antagonismo em Lábrea, né? Era o católico e era o pessoal da Assembleia de Deus, e Lábrea também. Então isso foi a nossa formação, né? Vivendo com esse que é bem típico do Amazonas e do interior. Então, Iel, que prazer estar aqui e reencontrá-lo. Tá? Satisfação é nossa. Bom, o Manuel Paiva, como eu falei, ele é especializado em mobilidade urbana. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para ele é uma curiosidade minha, uma curiosidade que eu quero matar hoje aqui. Quero saber o seguinte: Manaus já teria como comportar um metrô, um transporte de massa mais, digamos assim, que atendesse mais a massa hoje, como o metrô, ou metrô de superfície, qualquer tipo de modal desse, ou a cidade não comporta? Oi, El, realmente todos nós somos sofredores há muito tempo, né? Há mais de uma década, né? E eu quero frisar aqui uma questão. O ex-governador, o saudoso governador amazoniano, ele concebeu, quando prefeito, lá na década de 80, o que ele queria para a cidade. Ele queria para uma cidade, Manaus, e o amazonino foi o primeiro dirigente da época moderna, desse nosso século, que ele pensou assim. O Eduardo Ribeiro concebeu lá no final do século XVIII para o século XIX, final do século XIX, a mobilidade pelo bonde, o que tinha de mais moderno que tinha no mundo, que tinha mais moderno na América Latina, que era o sistema de bonde, que era um pacote onde tinha urbanização, tinha mobilidade, tinha o jeito de morar, o jeito de ocupar a cidade, o jeito de se planejar a cidade. E o amazoniano, ele foi visionário quando ele concebeu, na década de 80, o projeto dos terminais de integração. Modelo Curitiba, que hoje é modelo mundial, que é um modelo da América Latina, é um modelo que deu certo, é o único local na América Latina em que o ônibus dá certo, as pessoas andam de ônibus e é bom para a cidade, é bom para as pessoas. E eu te digo o seguinte, Curitiba até hoje ela não optou por isso. Pelo metrô? Pelo metrô. Por quê? E é considerado o melhor sistema de transporte do Brasil. Do Brasil. É o melhor sistema de transporte do Brasil, né? Ou seja, porque ela se planejou, Iel. Ela se planejou. Ela conteve o crescimento desordenado, ela ocupou bem o uso do solo, ela foi controlando o crescimento da cidade, ela ordenou o setor de serviços, de habitação, né? Manaus
Infelizmente, ela cresceu de uma maneira desordenada. Ela se espalhou. Manaus hoje ela tem mais habitantes que Curitiba. E por que não caberia um metrô, aquele de subway? Manaus tem mais habitantes do que Curitiba, né? Tá certo? Manaus tem mais de Curitiba. Manaus cresceu de uma maneira fantástica. Por que não caberia? Primeiro, o custo. O benefício disso, né? Ligando alguém a quem, né? Mas Manaus já cabe, sim, um modal de transporte de massa de média capacidade para que ela possa atender quem mora na periferia. E quem é que mora na periferia? Quem mora na Zona Norte, quem mora na Zona Leste, quem mora na Zona Oeste. É lá que estão o maior número de eleitores, o maior número de problemas da cidade, o maior número de demandas da cidade, onde efetivamente hoje a Zona Leste, ninguém pode negar que é a zona economicamente mais forte, mais solicitada da cidade. Quem vai lá naquela rua do Fuxico, Bosco, é impressionante. É impressionante aquele movimento. Ou seja, a pessoa vai lá para investir, para comprar, não é só para fazer fuxico. Não me dá dúvida, não tenha dúvida. Ou seja, a Barreira, você veja, a cidade está... Iranduba cresceu muito mais do que Manaus no último censo. Iranduba, as pessoas proporcionalmente depois falando, da implantação da ponte, não é? Iranduba cresceu muito mais do que Manaus, não é? Então você veja, o que precisa é um transporte de massa de alta capacidade, de média capacidade. É preciso integrar a zona, a Manaus, a região metropolitana. É preciso trabalhar mais modais de trânsito e de transporte. É preciso dar prioridade às pessoas, o pedestre. 30% da população que mora em Manaus caminha, anda a pé. 30% de 2.200.000 habitantes. Né? Não é pouca gente que anda muito a pé. Por onde? Por calçadas esburacadas, por vias que não têm calçadas, que não tem iluminação, que não tem faixa de pedestre, que não tem prioridade, não tem segurança para a mulher grávida, para o idoso, para o deficiente, para a pessoa de baixa mobilidade. Não é? Ou seja, essa cidade que ela tinha que ser menos hostil às pessoas, ela tinha que ser mais inclusiva, ela tinha que ser muito mais acolhedora, ela efetivamente não estimula, por exemplo, o turista quando vem aqui caminhar pela cidade. Né? Não é porque não tem arborização, é porque não tem calçada, não tem locais que liguem uma coisa a outra. Né? Ou seja, então Manaus ele precisa de um tratamento como ela foi dado lá no final do século XIX, como um todo. Naquela época, aquele modelo de urbanização, aquele modelo de ocupação, eles trataram do esgoto, trataram da iluminação pública, trataram da urbanização da cidade, trataram da utilização do prédio público, trataram do sistema de transporte, trataram da coleta do lixo, do tratamento do lixo, ou seja, esse tratamento, e eu te digo isso porque nós vivemos no modelo Zona Franca de Manaus, esse modelo exitoso que gera renda, gera uma receita fabulosa para o Estado, né? Para que nós pudéssemos investir nisso, nas pessoas. E digo isso, Biel, por quê? Porque eu faço parte de uma gama de pessoas que morava no interior e veio para cá. Hoje Manaus é uma cidade-estado. Aquela rua que dá acesso ali ao Mirante Lúcia Almeida, ela é um exemplo disso, né? Perfeito. Eu não me lembro o nome daquela rua que fica bem ao lado, ali no Paço Municipal. A calçada tem quase 5 metros de calçada ali. Perfeito, perfeito. E ali eu acho que era por onde andava o bonde, que é uma estrada de pedra. E por onde andava o bonde é mais estreito do daquela área da Bootslide? Perfeito. Não, lá do lado... é do lado da prefeitura, de quem entra, que vai lá para a área militar. Né? Isso, ali é um exemplo, sabe? É isso, Bosco, é o exemplo onde tinha o passeio maior de que os automóveis. Essa é a grande lição, Biel. As cidades não são dos automóveis, não são dos sistemas. Das pessoas. São das pessoas. Elas têm que caminhar. Por que os largos na Europa, os largos em todos, eles fazem isso para que as pessoas possam caminhar? O exemplo disso. Quem é que não gosta de conviver, de andar, de ficar, de levar sua família, de tomar seu chopp, de ver o seu show no Largo São Sebastião? Maravilhoso. Né? Ou seja, é uma coisa agradável, é típico nosso. Né? Nós amamos essa cidade como é.
essa questão do ambiente, né? Aquele ambiente para que a gente possa admirar, para que a gente possa interagir. Então, Manaus é isso. Manaus representou isso, né? Sempre foi. E nós que gostamos dessa cidade, como ninguém, né? Nós que curtimos isso, nós temos esse espírito amazônico, nós temos que torcer por esse bem-estar. Nós não podemos transformar Manaus numa Chicago. Um exemplo, o que Não atrai podemos. as pessoas a caminhar na Ponta Negra é justamente Esse O espaço espaço. para as O espaço. pessoas. O espaço. para as pessoas. Manaus é